Ei, gente, Psicoclínica no Ar, um programa ao vivo destinado a psicólogos ou pessoas que desejam trabalhar com psicologia na área clínica. Então, se você está no finalzinho do curso de psicologia ou é um recém-formado, ou já atua na área da psicologia ou em diversas outras áreas, mas tem a vontade e desejo de trabalhar na área clínica, esse programa é para você. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. Nós vamos falar de como a gente pode explicar melhor para os nossos pacientes ou pessoas que ainda não são os nossos pacientes, que desejam fazer psicoterapia e não sabem o que é, não sabem nem o porquê fazer terapia, o que significa isso. Além de tudo, né, que popularmente a palavra terapia ela é mais comum, mas nós somos psicólogos, então nós trabalhamos com psicoterapia. Então hoje a gente vai destinar para falar um pouco sobre isso, para refletir um pouco sobre isso, tá bom? Bom, sejam todos bem-vindas, todos muito bem-vindos. Um beijo, dona Dina. Quero agradecer a participação de todos vocês, a vocês antigos, a vocês que assistem a gravação depois. Nosso trabalho é para fortalecer a nossa carreira, a nossa profissão, os profissionais da psicologia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não realizo esse trabalho sozinha. Eu quero agradecer a todos do Movimento Val Psicólogo, do Espaço Identidade, os nossos alunos do Psicoclínica, a Juliana e o Luca, que estão ao meu lado, fazendo com que todo esse conteúdo, mais de 1 ano e meio, chegue até vocês. Muito obrigada. Por aqui a gente vai seguindo, trazendo conteúdo da psicologia, ciência e profissão, com esse objetivo, né, de cuidar desse psicólogo, de cuidar da nossa carreira, de fortalecer a nossa prática. Ontem nós, numa aula, a gente estava falando sobre isso, né, depois da pandemia, o tanto que a demanda aumentou e profissionais antigos e recentes lidando com um novo, diante de muitos temas em relação à morte, perda, adoecimentos, um jeito novo de viver, isolamento, distanciamento. Ainda nós estamos colhendo muitos resquícios de tudo isso que a gente viveu. E nós, profissionais, também vivendo a mesma coisa que todas essas pessoas. Eu, por exemplo, tive Covid 2 vezes, tendo que cuidar também da minha própria saúde, da minha saúde mental e emocional, e continuando oferecendo esse serviço para cuidar das outras pessoas. Então, se faz muito importante e necessário esses canais de comunicação e para que a gente continue construindo conteúdos e reflexões sobre a nossa atuação, sobre a nossa profissão. Bora lá então. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, sou psicóloga, professora e palestrante, e eu ensino psicologia há mais de 15 anos, né? Eu estou fazendo aqui, trazendo conteúdos da psicologia para além dos muros da faculdade, com esse objetivo mesmo de cuidar desse profissional da psicologia que tem uma atividade muito isolada. Eu falo que depois que a gente se torna psicólogo clínico, somos nós e o paciente naquele momento, naquele set terapêutico, trabalhando naquele ao vivo, sem saber muito, né, na verdade, o que vai acontecer durante a sessão. A gente prepara todo o conteúdo antes, todo o estudo antes, mas naquele momento do ao vivo, nós temos que lidar com tudo aquilo que se apresenta. Então, esse canal ele existe para que a gente possa trocar mais informações, ideias, pontos de vista diferentes para fortalecer a nossa atuação e cuidar de diversos psicólogos que estão por aí também trabalhando, oferecendo o seu trabalho, né, o seu serviço para a humanidade. Sejam muito bem-vindos. Aproveitando, de novo, mandar um beijo pro Davi, filho da Juju, nossa parceira. Ele fez 8 anos ontem. Quero agradecer a Juliana por permitir que eu faça parte da sua família. E eu quero te agradecer por tudo que você faz por nós, para que todo esse conteúdo chegue na casa de todas essas pessoas. Juju, um beijo. Davi, um beijo. Para começar, então, independente, né, se você é recém-formado, se você já trabalha na área há muito tempo, se você se distanciou da psicologia e veio para a área clínica, esse canal é para você, tá? Mesmo que nós já estamos na estrada há muitos anos, o ser humano ele muda muito e as situações elas mudam constantemente. O ser humano está em constante transformação. Então todos nós precisamos continuar estudando, todos nós precisamos continuar nos atualizando. Então ouvir conteúdos de pontos de vista diferentes, é uma forma da gente se manter atualizado. É uma forma da gente recordar de alguns temas, é uma forma da gente aprender novas coisas. Então fique à vontade para separar um caderno especialmente para o Psicoclínica, para esse canal, e divulgar o nosso trabalho e acompanhar as nossas lives. Você é muito bem-vindo por aqui. Como eu gosto de começar nessa nova fase, quando a gente fala para psicólogos, né? Eu gosto de começar lembrando o que é psicologia. É importante que a gente lembre de qual lugar que é da nossa fala. Eu fico brincando, né? Não é catiologia. Tô vendo a Soninha aqui, não é sonilogia, não é paulologia, não é? A gente fala de um lugar. Então é importante que a gente lembre que a psicologia é uma ciência, um conjunto de conhecimentos sistematizados, organizados, aprofundados, através de muita pesquisa,
sobre esse ser humano, sobre os processos mentais, sobre os comportamentos, sobre as emoções, sobre as relações. Então é muito importante que a gente se lembre que nós fomos lá, passamos por 5 anos de faculdade, no mínimo, e todo o investimento que a gente faz para continuar estudando esse ser humano, para continuar aprofundando temas, para que o nosso trabalho ele possa ter mais resultados diante dos nossos pacientes, para que a gente possa perceber esse tratamento, para que a gente possa perceber o porquê que esse paciente ele chega com determinadas questões e ele, através desse processo da escuta, da avaliação, da análise, da organização de pensamentos, ele pode sim promover melhorias em sua própria vida. Então é muito importante que a gente lembre que nós somos psicólogos e a gente, honrando essa ciência, né, honrando todos esses pesquisadores, enquanto a gente está aqui falando sobre isso, estão lá produzindo artigos, livros, indo para campo, para que a gente possa, uma parte do grupo, fazer a prática e essa outra parte do grupo produzindo conteúdos para que a gente possa praticar. Então é muito importante que a gente lembre disso, para a valorização da nossa carreira, da nossa profissão, do nosso fazer, de todos os profissionais que vieram antes da gente e que trabalham junto, né, ao nosso lado para o fortalecimento dessa carreira. Qual que é o objetivo, né, gente, da psicologia? A psicologia ela tem esse objetivo de diagnosticar, de avaliar, de compreender, de explicar, de orientar. Em tudo que tem a ver em relação a pensamento, emoção, comportamento e relações. Então observa assim, gente, isso faz parte do meu repertório de quando hoje o nosso tema é como explicar para as pessoas o que é uma psicoterapia? Será que na hora que alguém me manda uma mensagem me perguntando assim, Kátia, como que é seu trabalho? O que é psicologia? O que é terapia? Ou eu nunca fiz terapia. Como que você tem explicado isso para as pessoas? Será que está aí no seu plano de ação ter uma resposta de psicoeducação para acolher essa pessoa, explicar para ela melhor como funciona o nosso trabalho? Porque vocês podem acreditar, gente, ainda em 2023, tem pessoas que não sabem sobre essas coisas. Mesmo tendo acesso ao Google, mesmo tendo acesso a escrever lá, né, no campo de pesquisa, o que é psicoterapia, como funciona, para quê, em quais casos, tá tudo lá. Mas tem pessoas que não olham para isso. Tem pessoas que a busca dela na internet não é essa. Então, se você, né, teve a oportunidade de alguém te procurar, te mandar uma mensagem, um WhatsApp perguntando do seu trabalho, aproveite para hoje, a partir dessa live, construir o seu mini texto de como que você quer explicar o que é psicoterapia para as pessoas, quais são os tipos, qual é a forma. A gente não vai dar aula para essas pessoas, a gente precisa lembrar disso. Mas não só falar assim, minha agenda é tal, o horário é tal. Que a gente tem uma forma de começar a se relacionar com essas pessoas que aparecem. Começando, eu falei esses dias, né? Às vezes, dentro dela, essa relação com a gente começa antes delas nos conhecerem. Quando ela coloca na cabeça que ela quer fazer terapia, ou quando ela recebe alguma indicação, quando o médico encaminha, ou quando a escola encaminha. E que a gente tenha esse cuidado, desse primeiro contato com a gente, esse primeiro encontro, a gente conseguir explicar. Porque se essa pessoa entende, imagina, né? Essa pessoa ela já sabe o que é psicoterapia. Porque a gente explicou, porque a gente acolheu, porque a gente teve um tempo com ela. Na hora que alguém pergunta assim, nossa, alguém me pediu para fazer terapia, até essa própria pessoa pode ser um multiplicador. Ela fala assim, nossa, eu acho que eu entendi o que é psicoterapia, eu comecei a fazer um processo terapêutico, ou os benefícios da terapia, e ela vai virar um multiplicador. Se essa informação que a gente passou está de forma clara, organizada, essas pessoas elas podem, pelo menos na hora que ouvir falar, dentro dela isso já está mais claro. Dentro dela isso já está mais organizado. Dentro dela já tem esse aprendizado do que é. Então, é importante, né? Aqui a gente também traz o óbvio. Às vezes aqui a gente fala assim, vamos falar de uma coisa que já foi falada? Deixa eu falar de algumas coisas que parece que todo mundo já sabe. Mas será que todo mundo sabe mesmo? Será que a gente, como psicólogo, está fazendo esse papel desse psicoeducador, de explicar para as pessoas o que é esse processo? Então, é muito importante que, mesmo que seja óbvio, a gente diga algumas coisas por aqui também. Então, eu comecei fazendo 3 perguntas, tá? O que é psicoterapia, né? O que não é psicoterapia e como explicar isso para as pessoas que não são psicólogos, certo? Então, vamos lá. Gente, o que é, então, o processo de psicoterapia, né? A psicoterapia é um processo de acompanhamento e que pode ser também de tratamento. E onde as pessoas elas vão buscar, em algum momento da vida, restabelecer algumas questões, algumas dúvidas, alguns pensamentos, algumas emoções. E esse processo de encontros
faz com que, então, as pessoas elas fiquem, né, essa é uma possibilidade, ficarem mais organizadas, se sentirem mais acolhidas, terem mais clareza através de um acompanhamento profissional daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela já viveu e daquilo que, de repente, ela quer viver. Olha que fabuloso isso, né, gente? Eu sou puxa-saco mesmo. Então, através de um processo de acompanhamento e tratamento daquilo que nos dói, nos fere, nos machuca, é uma questão, um sofrimento, uma dúvida, um impasse, e sei lá o que, de repente aquela pessoa está vivendo, ela tem essa oportunidade naquela reunião, naquele encontro, naquela sessão, naquela análise, dela começar a colocar no lugar aquilo que está bagunçado dentro dela, aquilo que está desorganizado dentro dela, ou que em algum momento da vida desorganizou. Talvez nem sempre foi assim, mas nesse momento da vida está. Ou sempre foi muito desorganizado. E mesmo que a pessoa esteja no melhor momento da vida dela, ela não consegue colocar as coisas no lugar. E então a gente percebe que tem diversos casos, né? Tem pessoas que elas vão para um processo terapêutico de uma forma pontual, é de algo que ela está vivendo naquele momento. Mas não, tem pessoas que talvez já precisaram disso uma vida inteira. E não se deram a oportunidade de se cuidar dessa forma. Ou não se deram oportunidade, ou não olharam para isso, ou não foram instruídas para isso, ou vieram de uma determinada época que isso não era importante, que isso era só para quem era rico, ou que isso era só para que a pessoa considerava que tinha algum transtorno mental. Então, por gentileza, tá? Coloca aí no seu repertório, assim, como que eu posso explicar para as pessoas o que é psicoterapia? Minha querida, meu querido, psicoterapia é um processo de acompanhamento, que pode ser um processo de tratamento para que você possa se restabelecer. E olha a importância disso, né, gente? Hoje em dia, as pessoas, depois da pandemia, talvez tenham um pouco mais de clareza que sem saúde emocional, sem saúde mental, a vida vira uma bagunça. E quanto melhor estabelecido, e não significa uma vida perfeita, não significa uma vida sem problemas, não significa uma vida sem desafios, mesmo com desafios, mesmo enfrentando vários problemas, mesmo diante de diversas dificuldades do viver, eu estou um pouco mais organizado, centrado, claro, me conheço um pouco mais. E então eu tenho mais força para seguir. Eu tenho mais condições de seguir em frente, mesmo que eu atravesse diversas coisas. E é importante, então, para aquele paciente que nunca fez terapia ou que deseja fazer terapia, entenda que a vida dele não vai ser perfeita porque ele está fazendo terapia, mas porque ele vai ter mais condições de seguir em frente, mais organizado, cuidando das histórias que aconteceram, das histórias atuais e da vida que ele quer ter. Essa semana passada eu ouvi uma frase assim, como se fosse assim, né? Não imagine que você terá um futuro maravilhoso se o seu presente não está sendo construído para isso. Então eu posso voltar isso também para o passado, né? E se de repente você está vivendo uma vida muito difícil nesse momento, observe se no passado as atitudes e decisões que você tomou te levaram para esse lugar no presente. Mas não é para julgar, não é para condenar, não, gente. É só para a gente ter carinho com a gente, olhar para as nossas histórias, olhar para as nossas decisões, olhar para as ações que nós tomamos e colocando pequenos ajustes no meio do caminho para viver um presente um pouco melhor, para que então a gente possa ter um futuro um pouco melhor. E às vezes os nossos pacientes, eles não sabem desses detalhes. Kátia, para quem que é psicoterapia? Gente, para todo mundo do mundo. É em todo momento da vida que de repente vai caber um acompanhamento? Não necessariamente. Mas a psicoterapia ela pode ser para você, indivíduo, adulto, para um adolescente, para criança, para casais, para família, para grupos. Existem várias formas das pessoas se tratarem, de forma coletivas ou individuais. E tem gente que não, às vezes está atravessando uma situação sozinho, não sabe que pode levar a família para um processo terapêutico. Não sabe que pode levar o companheiro ou companheira para um processo terapêutico, o filho para um processo terapêutico. Às vezes responsabiliza só os filhos e esquecem de cuidar deles mesmos. Quantos pais às vezes desejam um diagnóstico? A gente teve uma live com a Suelen Fernandes, né, que é uma neuropsicóloga, e ela comentou isso um dia, ela falou assim, quantas vezes os pais eles querem um rótulo, né, um diagnóstico, um documento para provar por que o filho está tendo aquele comportamento, e às vezes esquece dele mesmo se envolver nesse processo e cuidar dele mesmo para que no dia a dia de educação do filho, do acompanhamento do filho, ele possa fazer diferença nesse processo também. Mas ele às vezes quer terceirizar um processo. Então, ainda tem muita confusão, ainda tem muito estigma, ainda tem muita falta de informação sobre o nosso trabalho. E qual que é o nosso convite aqui? É que eu e você, psicólogo que está aqui, a gente possa assumir também um pouco essa responsabilidade de usar os nossos canais para dar mais informações. Usar a nossa página do Instagram para falar assim, ei, tudo bem, você sabe o que é psicoterapia?
Porque aqui no nosso, eu sei que para a maior parte eu falo para psicólogos. Mas se você também é um psicólogo, você vai virar um multiplicador disso. Se um paciente melhor esclarecido, ele pode virar um multiplicador, imagine você que já é psicólogo e profissional da área. E até o final dessa live eu vou dar algumas dicas de como que a gente pode fazer isso de uma forma gostosa e talvez do seu jeito de fazer, né? É importante que a gente explique as formas, os tipos, né? As pessoas às vezes perguntam assim, Kátia, você trabalha presencial ou online? Eu falo assim, das duas formas. Ah, mas presencial, eu moro em outro lugar, eu não posso ir. Aí eu pergunto, alguma preferência? Você sabe a dúvida? Qual que é a diferença entre o presencial e o online? Você quer marcar uma sessão online para você saber como funciona? Tem pessoas que acham assim, porque o presencial vai ser mais potente. Claro que tem diferenças, a gente vem de um trabalho presencial. Eu vim de uma formação 100% presencial. Eu mesma tive muitas dificuldades e ajustes para aprender a trabalhar no online, ainda tem, né? Mas é importante que a gente também explique para essas pessoas que é um trabalho possível, né? O trabalho online hoje é um trabalho muito possível de fazer um excelente acompanhamento. E a gente vai verificar se algumas pessoas, pessoalmente, elas preferem o presencial, tá tudo bem também. A gente tem uma rede de apoio pelo Movimento Val Psicólogo que a gente encaminha as pessoas para os profissionais que a gente conhece, os profissionais que ainda estão atendendo online. Mas a gente está escutando, então, essas pessoas e entendendo por que elas preferem presencial ou por que elas preferem online. Tem gente que nem sabe por que responde isso. Se as sessões elas podem acontecer semanalmente, ou quinzenalmente, ou se é por mês. Quantas pessoas chegam, acham que é tipo uma consulta e falam assim, eu vou vir uma vez por mês, tem jeito? E ela ainda não sabe que é um processo de acompanhamento, que é um tratamento, então ela acha que ela pode vir esporadicamente. Mas a gente tem que verificar se você trabalha por convênio, se você trabalha somente particular, como que significa isso no bolso dessa pessoa que está te contratando. Será que ela está escolhendo o processo semanal, quinzenal ou mensal, porque reflete no orçamento dela no final do mês? Mas para isso a gente precisa conhecer, conversar, explicar essas coisas. Aí muitas das pessoas me falam assim, Kátia, é importante que eu falo de abordagem? Gente, abordagem é muito importante pra gente que é profissional, né? Qual que é a linha de pesquisa que você adotou para compreender, explicar, analisar, avaliar aquele processo daquela pessoa, né? Daquele ser humano que te procura para aquele serviço. Mas é mais importante pra gente. Às vezes tem alguns pacientes que já chegam perguntando assim, qual que é a sua abordagem, né? Orientado por alguém, ou por um médico, ou por algum colega que é psicólogo, ou orientado talvez por alguma informação que ele viu na internet. E mesmo assim vale a gente falar e perguntar se, olha, você tem uma preferência em relação à abordagem por algum objetivo específico? E deixa a pessoa falar, né, e contar do caso dela, da vida dela, do porquê que ela escolheu, ou ela ouviu falar e ela nem sabe por que ela está falando disso. Porque todas as abordagens, elas são essenciais, fundamentais, elas são úteis, elas são funcionais. São linhas de pesquisa diferentes e isso vai depender de como você, terapeuta psicólogo, trabalha, né? E não necessariamente o cliente. O cliente não vai para o consultório para saber de psicoterapia, ele vai para o consultório para compreender a própria vida. Mas é importante, se você é recém-formado, se você de repente se afastou da psicologia e voltou agora, pode parecer uma dúvida simples, mas é importante que você tenha isso mais organizado, para que quando um paciente ou um possível paciente apareça, você possa aproveitar esse momento para esclarecer essas coisas também. Então, lembrando, né, que o objetivo da psicoterapia é para que a gente possa, um dos objetivos, né, gente, uma das funções da psicoterapia é para que a gente possa tratar das nossas questões emocionais, é para que a gente possa organizar os nossos pensamentos, termos mais clareza. E as pessoas, elas podem procurar a psicoterapia por diversos motivos. Elas podem procurar psicoterapia porque teve uma perda significativa. Ela pode procurar psicoterapia porque ela veio de um espaço familiar com muita agressividade e violência. Ela pode procurar uma psicoterapia porque ela passou por um processo de separação. Ela pode procurar psicoterapia porque, de repente, infelizmente, ela passou por inúmeros abusos. Ela pode procurar psicoterapia por se sentir adoecido, depressivo, extremamente ansioso. Ela pode procurar psicoterapia por um movimento comportamental de falta de amor próprio, de falta de autocuidado. Ou ela pode procurar porque ela está numa transição de carreira, ela está num novo momento da vida, ela está numa nova relação, ela está num novo emprego. Ela pode procurar psicoterapia porque ela vai mudar de país, de cidade. Ela pode procurar psicoterapia para sustentar e manter mudanças de bons hábitos. Então são muitos os motivos, né?
E muitas das vezes as pessoas acham que só tem que procurar porque está no pior momento da vida, ou porque já está querendo morrer, ou porque está querendo desistir. E a gente pode ajudar essas pessoas a tomar essas decisões por elas antes que ela chegue na última linha, antes que ela já chegue desistindo da própria vida, desistindo de si mesma. E então, qual que é a nossa dica de hoje para você que está aqui? A gente pode fazer isso divulgando melhor o nosso trabalho. A gente pode fazer isso olhando para a nossa página profissional, olhando para o nosso status do WhatsApp e pensando qual o conteúdo que eu tenho colocado aqui. Qual que é a minha responsabilidade de trazer mais clareza, mais informação, mais orientação em relação ao nosso trabalho. Como eu posso ser um multiplicador dessas informações? Então eu aproveito para te incentivar, se você não tem, a construir uma página, uma nova página profissional para você. A usar esse canal que é gratuito, né? Se você não participa de não tem nenhum produto online, seu objetivo aqui não é esse, mas usar esse canal que é gratuito, que a gente consegue acessar pessoas que a gente não alcançaríamos, ou se você estivesse lá somente na sua sala presencial com uma faixa consultório de psicoterapia, isso não leva mensagem nenhuma de transformação, de reflexão, é só um informativo, né, que ali tem um psicólogo. Mas hoje a gente pode levar conteúdos para as pessoas. E aqui é uma boa oportunidade de se fazer isso. Kátia, mas eu já faço tanta coisa, será como que eu devo fazer? Gente, entenda uma coisa. Hoje o Instagram pode ser, né, o nosso cartão de visitas dinâmico, vivo, em movimento. E se você colocar aí na sua agenda como uma tarefa, uma coisa que a gente já faz, que é estudar para a vida inteira, de tirar um tempinho depois daquele estudo que você fez. Suponhamos que você está estudando um caso, suponhamos que você está estudando alguma coisa, uma abordagem, suponhamos que você comprou um livro, está lendo um artigo, você já não parou para estudar? A gente já não faz isso constantemente? Vai lá, gente, aproveita esse tempo e tira um tempinho para escrever uma reflexão, um aprendizado, um conteúdo específico. Pode ser curtinho se você está começando agora. Mas é muito importante que a gente comece a fazer essa prática. A gente só vai destravar esse fazer, principalmente no online, se a gente começar a fazer. Então coloque aí na sua agenda, assim, sei lá, toda segunda-feira, na hora que eu estudo, tirar um tempo para fazer 2 posts. Um que eu vou publicar na terça, um que eu vou publicar na quinta. Ou não, Kátia, nossa, para mim é muito difícil ainda, eu quero começar com um só. E você pode começar, né, falando o que é psicoterapia. Pode pegar essa live aí de hoje, eu compartilho esses ensinamentos com vocês. E aí vocês vão lá e escrevam. Se você não sabe o que é psicoterapia, escreve um textinho. Ou faz um carrossel. E de repente a gente pode falar quais são os benefícios desse processo terapêutico de tratamento, de acompanhamento. A gente pode falar, né, para as pessoas quais são os resultados que muitas das pessoas alcançam quando elas voltam a cuidar de si mesmas, quando elas voltam a se reorganizarem. A gente pode toda semana colocar uma frase de reflexão, a gente pode colocar uma tarefa terapêutica, a gente pode começar a fazer um trabalho de ampliação de consciência dessas pessoas. E às vezes você acha que só colocando lá na sua página, Kátia Psicóloga, isso vai ser o suficiente. O Instagram, gente, ele provoca esse movimento. Vocês mesmos que procuram o Instagram, todos os dias procuram uma novidade, todos os dias procuram rios diferente. E dependendo da seleção das pessoas que você segue, olha a quantidade de boas informações que você tem diariamente. Eu aprendo muito com diversos professores meus, que têm outros programas de acompanhamento, mas que semanalmente está ali dividindo com a gente inúmeros conteúdos gratuitos. E você pode ser essa pessoa também. Não necessariamente é o seu desejo de ter um produto online, de repente trabalhar na bateria. Gente, porque eu mudei a coisa. Peraí, fica aqui comigo. Vou pegar aqui. Vai ficar meio assim agora hoje, mas vai dar certo. Às vezes não é o seu propósito, não é? Trabalhar como essas pessoas trabalham, né? Não trabalhar como a gente trabalha. Mas se você decidiu ser psicólogo clínico, e se você gostaria de atrair mais pessoas, mais clientes, e que os seus clientes ou futuros clientes tivessem consciência do seu trabalho, do fazer do psicólogo, gente, aproveita para fazer dessa forma. A gente precisa se lembrar que tem coisa que a gente só aprende fazendo. E aí, então, eu coloquei uma listinha aqui. Número 1, né? Faça o seu escrito do que é o que pode ser para você uma psicoeducação quando alguém chegar te mandando uma mensagem, um WhatsApp ou direct, pedindo para agendar um horário com você. Aproveita
Escreve na sua listinha quais são os tipos de terapia, quais são os benefícios. Vai treinando esse texto dentro de você para ficar cada vez mais natural quando alguém te perguntar. Usa esse primeiro contato para fazer o início de uma construção de uma relação com essa pessoa, mesmo que ela não feche. Mas a gente precisa lembrar que em algum momento ela tomou uma decisão de fazer terapia e ela tomou uma decisão de te mandar uma mensagem, ela destinou uma energia para você, né? Então, olha para isso com um pouco mais de cuidado, acolha essa mensagem e se dê o trabalho, como diz o nosso colega ontem, o Alexandre, né, na aula, ele falou assim, olha, às vezes eu ofereço para a pessoa 10 minutos para explicar um pouco para ela o que é psicoterapia, qual é a demanda, como que é o trabalho. De repente, você pode achar assim, Kátia, mas é um absurdo. As pessoas às vezes já querem começar a fazer terapia pelo telefone. Gente, o mundo mudou. Quando eu me formei, eu lembro dos professores me orientar de ter 2 telefones. Hoje a gente tem telefone com dual chip. Não estou falando da gente, fazer um trabalho de abuso com a gente mesmo, de fazer um trabalho gratuito, online, pelo telefone, já atender aquela pessoa. Não, mas às vezes como estratégia. Acolher essa demanda, esse pedido que foi destinado a você para explicar um pouco do que é psicoterapia, de como que você trabalha. Então, o primeiro, escreva aí para você o que seria uma resposta do que é psicoterapia. Depois, você pode usar esse contato para começar a construir mais conexão. Não se incomode de tirar as dúvidas dessas pessoas, lembrando que mesmo em 2023, muita gente não sabe o que é esse trabalho de psicoterapia, quais são os benefícios e por que ele poderia lançar mão desse recurso para que a vida dele seja melhor. Vocês podem estar perguntando assim, Kátia, por que isso é importante? Isso é importante, gente, que por aqui a gente tem um desejo de você não desistir da psicologia. Por aqui a gente tem uma certeza que nós temos muito a contribuir. Por aqui nós temos um sonho de eu e você nos sentirmos cada vez mais seguros, preparados, confiantes, sabendo exatamente o que a gente deve fazer desde a primeira sessão. Então, nosso objetivo hoje é que você se lembre que, mesmo que você, psicólogo, já saiba de cor e salteado o que é psicoterapia, que para você isso seja óbvio, de repente para o seu paciente não é. De repente, para a pessoa que ainda não é o seu paciente, mas que te mandou uma mensagem perguntando do seu trabalho, talvez ele saiba pouquinhas coisas sobre psicologia. Talvez ele esteja com uma informação distorcida, talvez ele ainda esteja com muitos preconceitos, muitas dúvidas, e ele teve a coragem de te mandar uma mensagem assim, gostaria de saber um pouco mais do seu trabalho. E que a gente tenha, então, essa resiliência, assim, esse novo comportamento também, de acolher essa demanda, esse pedido, esse desejo inicial, e a gente se deu o trabalho de apresentar o nosso trabalho. A gente se deu o trabalho de usar o nosso tempo de estudo para construir mais conteúdos. E para que a gente também seja multiplicador da psicologia por aí. Que a gente não espere só do conselho. Que a gente não espere somente dos nossos professores. Que a gente não espere somente das faculdades, dos congressos, seminários. Mas que eu e você possamos fazer isso diariamente na construção e no fortalecimento da nossa profissão. Tá claro por aí? Beijo no coração. Eu desejo sucesso para vocês. Que vocês usem todos os canais possíveis para falar da psicologia e para que as pessoas tenham mais clareza e consciência do nosso trabalho e poderem, sim, nesse mundo tão difícil, tão desafiante, tão doente, usufruir do benefício de ter um profissional como você, que pode ali acolher, acompanhar, tratar e orientar essa pessoa para que ela tenha dias melhores. Beijo no coração, se cuidem!